Olá, meus irmãos e diletos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à exposição do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 1 e depois de ter ultrapassado pontos importantes da genealogia, chegamos à segunda perícope, que tem início no versículo 18. E eu gostaria de me ater a este versículo no nosso encontro de hoje. Diz assim o texto sagrado: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Este é o versículo 18. As palavras são singelas, mas elas encerram um milagre extraordinário. Mais do que um milagre, um mistério. Esta expressão, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Talvez o evangelista Lucas tenha sido mais eloquente quando, explicando o anjo a Maria como se daria a sua gravidez, já que ela era virgem e não tinha contato com homem algum, disse o anjo Gabriel: o manto do Espírito Santo te encobrirá com a sua sombra, e tu gerarás uma criança que receberá o nome de Jesus, porque será o Salvador de todo o seu povo. Que mistério! A união do divino com o humano, do eterno com o temporal, do infinito com o finito, do Espírito Santo de Deus com uma mulher. E que expressão cheia de grandeza e de enigma esta que encontramos em Mateus. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então eu gostaria de decepcionar você no início desta reflexão, dizendo-lhe que eu não vou explicar esta frase a você. Eu não vou explicar por uma razão simples. É um mistério. Nem eu, nem você, jamais saberemos como isso se deu, como o eterno e o temporal se uniram e se manifestaram na figura de Cristo Jesus. Nós também não precisamos compreender, isso não nos é necessário, é apenas receber o mistério em sua grandeza e majestade. E eu vou dar aqui três exemplos de mistérios do Evangelho que nem eu nem você precisamos compreender, mas se houver em nós fé suficiente para receber estes mistérios, tais quais eles nos foram confiados pelos apóstolos, então haverá grande ventura e força em nossa espiritualidade. O primeiro mistério é o mistério da dupla natureza de Cristo. Ele não apenas foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Em Cristo, a divindade e a humanidade estão jungidas, estão unidas, estão imbricadas de um modo tal que ninguém e nada pode separá-los. Mas por esse mistério de Cristo, nós podemos vê-lo como as primícias, ou seja, o primeiro a expressar essa radical e absoluta união entre o humano e o divino, para que nós, não na mesma dimensão do mistério, mas no mistério do ato regenerador de Deus em nossas vidas, também creiamos que estamos indissoluvelmente unidos a Cristo. E em Cristo unidos à divindade. Como eu tenho dito, nós somos um fragmento do divino que perambula por essa terra. Procedemos de Deus e voltaremos para Deus. Quando compreendemos isso, vencemos o medo da morte e podemos cantar como Paulo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vida e ela já não tem poder nenhum. O segundo mistério é o mistério da presença
de Cristo na Eucaristia. De fato, Jesus nos ensinou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, comei e bebei e fazei isto lembrando de mim. De fato, Cristo está presente na Eucaristia. E talvez você se pergunte: mas Martorelli, você está defendendo a tese da transubstanciação, da consubstanciação ou da união mística, meio de graça, como dizem os calvinistas? Tudo isso é tentativa de explicar o mistério. Jesus me disse que o pão é seu corpo e o vinho é o seu sangue. Como isso se dá, eu não sei dizer, mas eu apenas me alimento de sua vida. E todos os domingos, quando eu participo da Eucaristia, eu como e bebo graça para a minha vida, reafirmo e renovo meus votos de comunhão com o Pai em Cristo Jesus. E o meu convite a você é: abandone todas essas especulações e tentativas vãs de explicar o mistério eucarístico e participe desta graça divina com o coração aberto e a alma cheia de expectativa. Em terceiro lugar, falamos primeiro da dupla natureza de Cristo, falamos agora da presença de Cristo na Eucaristia e, em terceiro e último lugar, da unidade da igreja. A igreja, tanto a igreja militante como a igreja triunfante, que é aquela que está na glória, é uma só igreja, um só povo, uma só nação, um só reino escolhido por Deus e levantado para espalhar no mundo a sua vontade. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos nos ver e nos tratar a todos como irmãos, porque misteriosamente, muito embora sejamos tão diferentes, somos um só povo. E a vontade do Senhor na oração sacerdotal é que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um só, para que nele também nos façamos um só com todo o povo de Deus. Que nós não apenas creiamos como uma verdade dogmática e teológica a unidade da igreja, que nós sejamos instrumentos de Deus para realizar isso no mundo. Algumas pessoas me perguntam: Martorelli, por que você é ecumênico? Por que você é ecumênico? Eu aprendi quando era criança que a palavra ecumênico significa liberal, significa pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus. Eu sou ecumênico porque a palavra ecumênico vem do grego oikos, casa, kumene, comum. Eu acredito que todos os filhos de Deus habitam uma só casa, uma casa comum, e que nós não deveríamos nos tratar com superioridade ou inferioridade, mas reconhecer o grande mistério de que somos mais do que irmãos, somos um só corpo, e Cristo é o cabeça deste corpo. Que nós sejamos instrumentos de Deus para realizar no mundo a unidade da igreja. Que nós sejamos instrumentos de Deus para realizar no mundo a unidade mística de Cristo com o seu povo por meio da Eucaristia, e que nós experimentemos aqui e agora a nossa própria união com o divino no humano em nós. Vamos orar juntos? Ó Deus eterno, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos convidastes a entender os mistérios do Evangelho, apenas a recebê-los com alegria, com perplexidade, denunciando nossa imensa limitação cognoscente. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos, os mais sábios e os que não têm experiência, informação, todos nós participamos da comunhão verdadeira. Nenhum é superior ou inferior, nós somos diferentes, como diferentes órgãos do mesmo corpo. Louvado seja o teu nome. Amém. Paz e bem, meu irmão.